Então, o assunto aqui é integral de superfície. O que é uma integral de superfície? Vamos pegar uma região, tá? E nessa região, você quer calcular a área, tá? Sobre essa superfície aqui. Isso aqui vai servir para o teorema de Stokes, para qualquer, para fluxo, tá? Porque é cálculo de áreas, tá? E não são regulares. Então, a princípio, a gente sabe calcular áreas, são áreas no plano, tá? Você faz uma figura bem complicada no plano, mas a área ela não tem curvatura. A área é plana. Então, nesse caso, é bem simples de você calcular. Você calcula a área debaixo de uma curva, ou entre duas curvas, ou integral tipo 1, tipo 2, tá? Mas é uma folha de papel plano. Agora, isso aqui não. Isso aqui pode ser uma superfície de uma bola, uma superfície de uma outra célula, qualquer um outro tipo de superfície. Então, ela tem uma curvatura. E isso a gente não consegue calcular de forma simples. Então a gente vai ter que mudar o nosso formato de integração aqui. Então vamos lá. O que nós precisamos aqui fazer isso daqui? Vamos colocar pontos sobre um ponto, dado um ponto, ponto P, sobre essa superfície. E essa superfície, qualquer plano, tá? Superfície, né? Qualquer superfície. Ela, no caso em 3 dimensões aqui, ela está imersa num espaço de 2 dimensões. Então, essa superfície ela pode ser encontrada por 2 parâmetros, parâmetro U e V. 2 parâmetros, U e V. Você identifica qualquer ponto sobre essa superfície. Geralmente essa superfície ela vai estar escrita talvez em 3 variáveis, mas nós vamos conseguir fazer uma projeção dessa superfície, projeção dela, em uma região que é o nosso domínio. Tá? Então nós vamos conseguir fazer essa projeção. Aqui é o domínio. Tá? Nós vamos projetar isso aí. Geralmente é o plano XY. Você tem na direção Z, tá? E aqui embaixo você tem um plano XY. Você faz essa projeção. Estou chamando de U e V aqui, mas poderia ser X e Y. Tá? É a projeção desse ponto em um plano mesmo, tá? Em um plano aqui sem curvatura. Então você faz essa projeção. Eu estou fazendo aqui dessa forma. Poderia ser feito em outras direções. Então é o formato que nós vamos fazer nesse curso, é esse aqui, projeção no plano XY. Você tem uma superfície em Z ali, né? Sobe em Z, e você projeta ela no plano. Beleza. Então aqui o que nós precisamos aqui para fazer esse cálculo? A direção U, né? Então nós precisamos fazer uma variação dessa função na direção de U. Então nós vamos chamar esse vetor de E de U. É um vetor unitário na direção U. E uma outra variação na direção V, que é um E unitário na direção V. Tá? Como que a gente calcula esses vetores unitários nessas duas direções aqui? Vamos lá. Então você tem o vetor. Você tem o vetor. Seu vetor R. Tá? Seu vetor R, ele está escrito em termos dessas duas variáveis aí. Escrevi em termos de U e V. Ele, a princípio, poderia ser o vetor R escrito em X na direção I, Y na direção J e Z na direção K, mas nós parametrizamos a nossa superfície em termos de U e V. Tá? Esses dois parâmetros. Com isso daqui, nós vamos ter o seguinte, vamos definir os versores. A variação desse vetor R, né? Podemos colocar a origem em algum ponto. Uma origem em algum ponto aqui. X, Y e o Z aqui. Poderíamos colocar. E esse vetor R, ele é um vetor, ele identifica esse ponto aqui. Um vetor R que está parametrizado em termos de U
e V. Tá? Esse vetor R que identifica o ponto. Então a variação desse vetor R na direção de U vai dar esse versor aqui. Então esse versor vai ser o quê? O E de U, que está na direção U, é a derivada do R em relação a U, okay? Dividido pelo módulo D de R em relação a U. Esse é o versor E de U. O outro versor é o E de V, que é a derivada do R em relação a V, dividido pelo módulo da derivada do R em relação a V. Agora, nós vamos definir duas grandezas aqui. É o seguinte. Esse sujeito aqui embaixo, ele é o H de V. Tá? É um número, é um módulo. Tá? H de V. Esse outro aqui é o H de U. São coeficientes, tá? Desses vetores bases. Beleza. Com isso daqui, agora, o que nós podemos escrever? O vetor deslocamento, um pequeno deslocamento aqui do dr, nós fizemos um deslocamento do dr, ele vai ser, como ele depende de duas variáveis, u e v, ele vai ser a derivada parcial de r em relação a u na direção du, mais derivada do r em relação a v dv. Okay? Com isso daqui, agora nós vamos ter o seguinte. Olha para essa expressão aqui. Né? Quem que é esse cara aqui? Ó? dr em relação a u. Ele é o h de u multiplicado pelo e de u. Então nós vamos substituir aqui. Nós vamos ter o nosso dr, vai ser o h de u, aí tem o du aqui, vou colocar du, e e de u. E o outro elemento aqui é esse outro aqui, ó. Ó, quem que é esse cara aqui? dr/dv. dr/dv é esse daqui. Ele é o h de v multiplicado por e de v. Tá? Então nós vamos ter o h de v, dv, e de v. Tá? Com isso, agora, nós temos o vetor linha, que é o elemento de linha, nós chamamos de elemento de linha sobre essa superfície. Tá? Então, a gente sabe calcular um elemento de linha, porque a gente tem as direções do U e o V. Agora, como que a gente calcula um elemento de área? O elemento de área. O elemento de área, ele vai ser... você vai ter que tomar um elemento de linha em uma direção, que é esse daqui, e o elemento de linha na outra direção. Fazer o produto vetorial desses dois aqui, ó, dos elementos de linha nessa direção, o elemento de linha nessa direção, okay? Se você fizer isso, você vai ter o produto vetorial de E de U por E de V, né? Você vai ter um vetor normal na superfície. Então vai ser isso daí. Vamos chamar um elemento, vamos dar um nome aqui, um DL na direção U, e vai ser um H de U, DU, E de U. Tá? Esse aqui é um elemento de linha na direção U. E o outro elemento de linha, um DL de V, que é um H de V, DV, E de V. Ok?
Uma vez que você tem esses dois elementos aqui, agora nós podemos calcular o produto vetorial. Beleza? Então vamos calcular o produto vetorial para encontrar a área. O produto vetorial vai ser o elemento de área. Elemento de área. Ele é o produto vetorial. Então, vou chamar um elemento de área de S. Pode ser DA, né? Só para não confundir com o livro ali. DS. Você vai ter o L, DL de U, produto vetorial, com um DL de V. Tá? O que é isso daqui? Você tem um elemento aqui, DL de U, e você tem um DL de V. Isso daqui vai te dar, se você faz esse produto vetorial aqui, você tem a área, ela pode ter dois vetores normais. Um para cima, que é DL e DU, produto vetorial, e um DU-DV, né? E o outro, o de VDU, que é para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, DU-DL, se você observar, vai ser um vetor, vai ser perpendicular aqui. Okay? E esse elemento de área. Tá? Elemento de área. Ele é perpendicular. Então, com isso daqui, como que fica isso daqui? TS, o elemento de área, vai ser o DU aqui, ele é o H de U, DU, DU, E de U, produto vetorial com, vamos lá, conferindo aqui, com H de V, dV, E de V. Isso daqui nós vamos ter o H de U, H de V, DU, DV, que são os elementos que não são, e o produto vetorial, E de U, produto vetorial, E de V. Isso aqui é o elemento de área. Isso aqui é uma forma, né, que nós podemos representar o elemento de área. Okay? Ficou legal essa parte agora. É uma forma para representar o elemento de área. Uma outra forma, que eu vou colocar aqui, que o livro usa também, e aí nós vamos fazer a conexão, não é tão geral igual essa, né, que fica claro, que esse aqui vale para qualquer sistema de coordenadas, mas é interessante a gente fazer essa conexão com o livro. Então vamos lá. O que nós vamos precisar de calcular mesmo, nesse primeiro momento, é o módulo disso daqui, porque a gente quer só calcular o integral de área, então a gente quer só o módulo. Mas quando a gente tiver campos vetoriais, que é o teorema de Stuck, então vamos precisar de fazer o produto escalar ou produto vetorial relacionado a esse elemento de área como um vetor. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos querer calcular só esse elemento de área como um módulo. Esse daqui, elemento de área como um módulo. Aí o módulo do elemento de área, o que vai ser aqui? Só integrar esse módulo. Beleza? Vai ser o H de U, o H de V, o DU, DV. E agora vamos colocar aqui esse módulo do E de U por E de V. Mas quem que é o E de U e o E de V? Tá? Olha a definição que nós fizemos aqui atrás. Aqui. O E de U é o H, o DR de U por H de U. Okay? Então isso aqui vai ser 1 sobre H de U
dr em relação a U. Okay? Produto vetorial foi 1 sobre H de V dr dV. Agora, esse H de U por H de V ele pode sair fora desse produto vetorial e você vai cortar esse aqui, né, com esses aqui. Aí você vai ter o seguinte, o elemento de área vai ser o dU, dV, módulo do dr, dU, produto vetorial, dr, dV. Tá? Isso daqui é o que aparece no livro, tá? Nesse formato aqui. Como módulo, né, você calcula, faz a parametrização, calcula o dr-du, dr-dv, calcula o módulo e integra nesse elemento de área. Esse aqui também é uma forma de você olhar o elemento o módulo do elemento de área. Okay? Então vamos lá, vamos fazer nosso primeiro cálculo integral de superfície. E assim vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com isso daqui. Um exemplo. Vamos lá. Com isso daqui, vamos calcular o seguinte. Dado os planos aqui. Os planos. X mais Y mais Z igual a 1. Um outro plano, isso aqui é um plano. Um outro plano. X igual a 0, outro plano. Y igual a 0 e o Z igual a 0. Então, são dados esses planos aqui. Vamos fazer o gráfico? Então, fazendo o gráfico, isso daqui nós vamos ter X, Y e Z. Ó, você coloca, quando colocar x igual a 0 e y igual a 0, você vai ter z igual a 1. 1. E aí você faz isso aqui. Quando coloca os outros pares igual a 0, você tem 1, 1, 1. Isso aqui é o primeiro plano. Tá? É o plano aqui em cima. Aí nós temos outros planos. O z igual a 0, o x igual a 0, o y igual a 0, que são as outras paredes. Então nós temos 1, 2, 3 paredes. Tá? Que são essas paredes. E essa superfície limitando aqui. Esse plano aqui. 1, 1. Tudo 1. Beleza? Então, olha só. A nossa superfície, para a gente calcular, queremos calcular aqui o elemento de área dessa superfície aqui. Qual que é a área dessa superfície aqui, limitada por esses planos? Dessa superfície. Qual que é a área? Beleza? Então, é essa a pergunta. Então, aqui sobre essa superfície aqui que nós vamos encontrar o E de U, o E de V, tá? E o vetor normal. Vetor normal, né? O elemento de área, né? Que vai estar normal essa superfície aqui. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui. Vou colocar o nosso R. Nosso R inicial, como que é o nosso R? O nosso R, ele nós estamos acostumados. X na direção I, né? Mais um Y na direção J, mais um Z na direção K. Esse aqui é o nosso R que nós estamos acostumados. Ok. Como que a gente parametriza isso daqui, esse R? Né?
Vamos parametrizar para a nossa superfície aqui. Essa é a nossa superfície que nós precisamos parametrizar. Tá? Então vamos lá. Essa superfície, se você observar, o Z aqui, ele pode ser escrito como 1 menos x menos y. Tá? Então, você consegue colocar o Z em função de xy. Tá? O Z em função de xy. Okay? Com isso daqui, a gente pode... Isso daqui serve o x como nosso U, né, e o Y como o nosso V. Tá? Beleza? Serve você observar aqui. Ó. Aí você coloca aqui ó, o X como o U e o Y, nesse caso, como o V. Okay? Dessa forma, nós vamos ter o que é o seguinte, o nosso R, ele vai ser, pode ser escrito em termos de U e V. Okay? Que vai ser, colocando aqui, o que vai ser? O primeiro parâmetro vai ser U. Nosso parâmetro aqui vai ser U. Aí o segundo componente, que é o y, vai ser o v. E a terceira componente do nosso vetor, que é o z, ele vai ser o quê? 1 menos u menos v. Ok? Então, o nosso domínio, ele está onde? O nosso domínio da nossa função, ele está aqui embaixo. Está o nosso domínio. Que é o plano, o xy, né? Que é o uv aqui embaixo. Nosso plano xy aqui embaixo. Beleza, então agora, se a gente já tem o nosso R parametrizado, em termos de U e V, a gente pode calcular quem que é o nosso DRDU e o DRDV. Aqui, ó. Vamos direto por esse cálculo aqui. Ó, quem que é o DRDU e o DRDV, a gente calcula o produto vetorial disso daqui e calcula o módulo. Aí, DU, DV, a gente já tem o nosso elemento de área. É esse daqui. Então, é isso que a gente quer. Beleza? Então, vamos lá. Então, o nosso DRDU vai ser o quê? Se você derivar o R em relação a U, esse vetor aqui vai ficar 1 em relação a V dá 0, em relação a U, a terceira componente aqui, menos 1. Okay? Aí fica, quem que é o DR? DV. DV. Aí vai ficar o primeiro componente é 0, esse aqui dá 1, segunda componente, e aqui dá menos 1. Okay? Estou colocando assim na forma vetorial desse formato aqui. Okay? Ótimo. Agora a gente precisa fazer o quê? Calcular produto vetorial. Isso? Produto vetorial de DR. Quem é o produto vetorial de DR e o produto vetorial por DR dV. Okay? E vamos ver se esse vetor aqui, nós vamos esse vetor de vetor normal. Vou falar isso, mas você vai perceber que isso aqui vai ser um vetor normal à superfície. Tá? Então nós queremos, tem dois vetores normal à superfície, um saindo da superfície para cima e outro para baixo. Tá? Então é bom já ficar de olho nisso daqui. Tá? Para nós aqui, nesse caso aqui, não vai fazer muito sentido, tanto faz, vamos para cima e para baixo. Mas eu já quero mostrar isso aqui para vocês, já nesse ponto aqui. E depois em cálculo de fluxo, você tem que observar se o vetor está saindo para fora ou é para dentro, porque cálculo de fluxo é para fora, vetor para fora. Você quer sempre o vetor lá de fora da superfície. Tá? Então vamos ver se esse vetor nosso normal aqui, ele vai ser para fora ou para dentro da superfície. Ó, como que a gente calcula produto vetorial? I, J, K, não é? O primeiro vetor é o DRDU, é o 1, 0, menos 1. O segundo vetor
0, 1 e menos 1. Ok? Então vamos lá. Como que vai ficar isso daqui? Produto vetorial. Tá. Primeira linha, primeira coluna. Sobra essa matriz aqui. Né? E é esse vezes esse, né? Daqui 0 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1. Vai dar 1. Primeira componente 1. Segunda componente. As componente do J. Você vem segunda componente, né? E agora você separa esse e esse, né? Estou pegando só a primeira linha, seguindo, né? Aí sobra esses elementos aqui. Esse e esse aqui. Então, só que agora é o contrário. Como é a coluna do meio, é esse 0 vezes menos 1, menos o 1 vezes menos 1. Também dá 1. Depois a última componente, que vai sobrar essa matriz aqui. É 1 vezes 1 vai dar 1 e o 0. Okay. Beleza, então é um vetor que está tudo 1, 1 e 1. Esse vetor aqui, se você olhar na superfície, a última componente dele, que é a componente K, né, ele está apontando para cima. Olha, está apontando para cima. Então ele está realmente, né, esse vetor normal, ele está normal a essa superfície aqui. Ok? Beleza, então tá ótimo, nós acertamos, foi o dr de u. É claro que se você olhar aqui, ó, se fizer o produto vetorial, que o 1 na direção dr de u está nessa direção aqui, que é a direção x, né? E o dv está essa direção y, você percebe que o produto vetorial vai ter que ser para cima mesmo, tá? Usa a mão da regra direita, a regra da mão direita, você vai ver que está para cima. Okay? Então esse vetor aqui, mas a gente não precisa do vetor em si, nós precisamos do módulo desse vetor. Então quanto que é o módulo desse vetor? Módulo desse vetor normal. O módulo de um vetor é a raiz das componentes ao quadrado. 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então isso daqui vai dar a raiz de 3. Okay? Então esse módulo. Então o nosso elemento de área, como que vai ficar o nosso elemento de área então? O nosso elemento de área agora vai ficar o nosso elemento de área, módulo, né? Nosso elemento de área vai ser o du, dv, e a esse módulo aqui, né, deu raiz de 3. Raiz de 3. Okay? Então, como que nós calculamos agora a área completa? A área. A área, a área completa. Você vai fazer a integração, okay, desse elemento de área aqui. Esse raiz de 3 du dv. Ok? Ah, tá. Beleza, beleza. Vamos lá, calma aí. Calma. Du dv, né? Calma aí. Aqui tem uma sutileza, tá? Tem uma sutileza. Vou já colocar essa sutileza aqui, que é o caso do elemento de área. Nós sabemos, vamos deixar assim, como elemento de área em relação a U e V. Beleza? Elemento de área, aqui a gente define. Por quê? O nosso domínio, vamos lá, o nosso domínio, ele está aqui embaixo, ó. Então vamos analisar isso daqui para ver como que a gente calcula em relação a esse domínio. Você vai fazer a integral aqui embaixo, ok? O domínio. Nós estamos integrando em relação ao domínio agora. Então o que vai ser? Vamos lá. Vou desenhar um gráfico aqui. Temos uma função, vou colocar aqui x, aqui y, né? E o domínio, e ela está sendo assim. Vai uma aqui e uma aqui. Então esse daqui está sendo o nosso domínio. Então essa integral aqui não é uma forma retangular. Isso aqui é uma integral do tipo 1. Ok? Então aqui nós precisamos saber o x nós colocamos como variável u e o y como variável v. Então aqui
Isso daqui vai ter que ser V, né, em função de U. Como se fosse Y, né, em função de X, né, que é uma integral do tipo 1, subindo assim. V em função de U. Então vamos olhar aqui como que fica V em função de U. E daí nós vamos ter que fazer o primeiro dV, depois du. Tá? E o V varia de 0, que é a base aqui, até essa função. Então vamos lá. O V, vamos colocar aqui, é uma reta. É o A, U, mais um B. Então pegamos o primeiro ponto, vamos ver quanto que dá. O primeiro ponto, o é 0 e o V é 1. Então V é 1, A e U é 0, mais B. Daqui sai B igual a 1. Okay? Aí, o segundo ponto, aqui embaixo. Segundo ponto, o X é 1 e o V é 0. Então, o X é 1, isso aqui vai dar A vezes 1, e o B a gente já sabe que é 1, e o V é igual a 0. Segundo ponto. Então, isso aqui vai dar o A igual a menos 1. Okay? Então, essa função nossa, ela vai ser menos U mais 1. Tá? Então, o V ele vai variar de... Você vai fazer uma integral em V, né? E vai de 0 até menos 1 mais 1. E o U, né, vai de 0 até 1. De 0 até 1, beleza? Então vamos... Agora fica mais fácil para a gente fazer a integral. A integral aqui vai ser a área, né? Vamos só de A aqui. Essa primeira integral do dv, é o próprio v. Tá? Sai o raiz de 3 fora. Fica integral, fica v. E varia de 0 até menos 1 mais 1. Okay? Depois, integral de 0 a 1 em du. Então, esse aqui vai ficar a raiz de 3. Integral de 0 a 1. Isso daqui vai ser, quanto que vai dar? Limite superior, menos u, mais 1, e menos o limite inferior, que é 0. 0, vou colocar aqui. Isso aqui em du. Aí isso daqui vai ficar a raiz de 3. Okay? Integral de 0 a 1 de du. Então, essa integral aqui, primeira, menos u, vai ficar menos u ao quadrado sobre 2. E a segunda vai dar u. Né? Tá, isso daqui, o u variando de 0 até 1. Então, isso daqui vai ficar igual a raiz de 3. U é 1. Né? Vamos lá. Vou deixar aqui. 1. Limite superior. A gente colocar 1 em todo mundo aqui. Então, vai ficar menos meio. Mais 1. Okay, que é o limite superior. Menos o limite inferior. Esse 0. 0. Todo mundo. Então, isso daqui vai dar igual. Isso aqui, vamos dividir por 2, multiplicar por 2, né? Então vai dar 2 menos 1, fica 1 meio. Meio raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, essa é raiz de 3 sobre 2. Essa daqui é a área, né? Dessa superfície aqui. Dessa superfície aqui. Okay? É a área. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Pessoal, então, esse é o caminho, né? Caminho para você calcular a integral de superfície. Você vai ter que... Eu coloquei aqui, parametrizando, né, sobre a superfície, né? Se você tem um plano, né, você tem um plano, x, alguma coisa, então a f de x, y, z igual a 0, né, alguma coisa, você vai ter uma relação. Tá?
Essa relação, nesse caso nosso aqui, nós vamos fazer sempre nesse formato aqui, tá? Você separa o z em função de x e y, tá? Aí você chama x de u, o y de v, beleza? Substitui e você já vai encontrar a coisa que é mais importante aqui para você fazer esse cálculo. Você encontra aí o nosso R, parametrizado em função de u. Uma vez feito isso aí, você deriva em relação a u, deriva em relação a v, e você tem os seus vetores, né? Vetores sobre a superfície. Calcula o produto vetorial desses vetores, você tem o vetor normal à superfície, tá? Aí, feito isso daí, você calcula o módulo do vetor normal. Módulo do vetor normal, beleza. Aí você vai ser o módulo desse vetor normal e vai ser multiplicado, né? Vai ter o módulo do vetor normal, é multiplicado pelo elemento de área, ok? Feito isso daí, você integra, tá? Então é assim que nós calculamos integral de superfície. Vamos avançar agora. Quanto tempo que nós estamos com essa aula? Vamos ver aqui. Vamos entrar agora em fluxo. Ok? Beleza. Cálculo de fluxo. O cálculo de fluxo, ele é... Então, já calculamos, encontramos a base ali, nós pegamos uma superfície, e encontramos quais eram os vetores. Vetores E de U, o E de V, né? Esses vetores bases. O elemento de área aqui, ele vai estar sendo representado pelo vetor, podemos colocar o vetor normal, né? Produto ou um ds já direto, tá? Tanto faz, tá? Vou colocar aqui como que eu estou colocando E de U e E de V, eu vou colocar o vetor ds, tá? Que é o elemento de área. Ele é na mesma direção do vetor normal. Okay? Então nós temos a área que está perpendicular a isso daqui, esse elemento de área. Esse elemento de área, a superfície, perpendicular à superfície. Ótimo, beleza. Então agora, o que vai aparecer na questão do fluxo diferente é que nós queremos calcular agora o seguinte. E vai ter um vetor, um campo vetorial, que vai estar passando por essa superfície. Tá? Então aqui, nessa superfície, aqui em relação a esse ponto, vai ter um campo vetorial, vamos chamar um campo vetorial F. Ele está passando por esse ponto aqui. Por cada ponto, pelos elementos de área aqui, por essa área. Então nós queremos calcular o fluxo desse campo, né, através dessa superfície. Então primeiro vamos definir um elemento de fluxo. Esse elemento de fluxo, ele é igual ao produto escalar de SF, produto escalar, por esse elemento de área. Okay? F escalar ds. Esse aqui é um elemento de fluxo. Então o fluxo completo, isso é um elemento de fluxo. O fluxo completo, ele é o... Opa, precisa ser fechado. Pode ser aberto. Fluxo completo, ele vai ser o quê? A integral, é uma integral de superfície, tá? Superfície. Tá? Integral de superfície. Essa integral de superfície, ela vai estar colocando a S é uma superfície S, tá? Mas depois a gente vai jogar no domínio, né? De F
escalar ds. Okay? Como que nós encontramos esse ds aqui? Qual que era o valor desse ds? A gente olhando ali, nós fizemos lá no início da aula. Ó, o elemento ds está aqui. Ele é isso daqui. Ó. Okay? Tá? Esse é o nosso elemento ds. H de U, H de V, du, dv e o produto vetorial entre E de U, produto vetorial E de V. Beleza? Então vamos lá. Voltando, lembrando isso daqui, que nós já definimos, vamos colocar o nosso fluxo. Melhorar a nossa integral de fluxo. Então a nossa integral de fluxo vai ser então, a integral de superfície desse campo vetorial F, produto escalar para o nosso ds. Vamos lá, o nosso ds, ele é ó, nosso ds, H de U, H de V, H de U, H de V, já parametrizado, a superfície, né? du, dv, eu vou colocar de área, tá? Porque pode ser que seja dv, du, dv, né? Então, de área. De área aqui, de área. Ele ou é dv, du, né? Ou du, dv. Na forma que a gente achar mais fácil. Se for uma situação regular, tanto faz. Por Fubini, a gente integra na região retangular, tanto faz. Mas se for uma região tipo 1, tipo 2, então aí vai depender da projeção, né, que nós vamos fazer dessa superfície em um domínio. Domínio aqui embaixo. Um domínio. Tá? Que nós vamos integrar. Beleza, então o elemento de área, colocando de forma geral, e aí vem o vetor normal. Então o vetor normal nesse caso aqui, esse aqui é o produto vetorial. Ele vai ser, vamos colocar isso aqui assim, e aqui nós vamos ter um E de U, produto vetorial, E de V. Tá? Isso daqui a gente tem que tomar cuidado, olhar se esse E de U e E de V, se está realmente o vetor perpendicular à superfície. Se é esse vetor área que está saindo da superfície ou se está entrando, porque o fluxo pode ser calculado das duas formas, para lado de dentro ou para lado de fora. Tá? Então o que eu vou sempre pedir aqui é que a gente calcule o fluxo para lado de fora, saindo tá? De uma superfície, nesse sentido. Beleza, então nesse caso aqui a gente já observa, ó, E de U por E de V, você vai ter vai ser perpendicular. Ótimo, beleza. Agora calcula o produto escalar. Produto escalar disso daqui, o que nós vamos ter? O produto escalar. Isso aqui vai ser o fluxo, vamos lá. Vai ser uma integral de superfície, né? O H, vou retirando aqui. O H de U, o H de V, esse de área, ok? E o produto escalar. O que é o produto escalar disso daqui? E de U, produto escalar, E de V. Tá? Então agora nós temos o produto escalar aqui. Vamos resolver isso daqui. Ó, vamos colocar o. Nós lembramos que quem que é o E de U? O E de U é o dr du, né? É por 1 por h de U. Okay? Produto vetorial por 1 sobre h de V é dr dv. Okay? Então, novamente, nós podemos cortar o h de U, né? Por h de U, h de V por h de V, e vamos ter o E de R, esse produto aqui. Tá? Só que isso daqui, quem que é isso daqui? Ó, vai ficar assim, fluxo, essa integral, né, sobre essa região, né, e antes era S, em cima nós jogamos para D, caso devido à parametrização, agora o F, fica aqui, isso aqui fica o elemento de área, está aqui ainda, vamos resolver isso, de área, e agora nós estamos encontrando aqui o F
produto escalar, né, por dRdu, dRdv, isso daqui é o normal, o vetor normal. Vetor normal, a superfície. Tá? Quem que é o vetor normal? Vetor normal, lembram lá? Vetor normal é o dr, du, produto vetorial, dr, dv. Tá? Com isso daqui, você calcula esse produto escalar. Você tem, encontra primeiro o vetor normal, né? Agora aqui nós não vamos tirar módulo, tá? Nós vamos encontrar o vetor normal do jeito que ele está mesmo. Você encontra o vetor normal, tá? Não precisa tirar o módulo. Aí você vai calcular o produto escalar do vetor normal pelo seu campo de força, tá? Você quer calcular o fluxo. Aí depois que você fizer isso daí, você vai integrar, tá? Então você vai ter que integrar na área, nos elementos de área aqui, no domínio seu, após calcular o fluxo. Entendeu? Após calcular o produto escalar aqui. Após calcular o produto escalar, você integra. Então, isso daí é uma integral de fluxo. Okay? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Fluxo. Para a gente entender melhor isso daqui. Está tudo ok aí, pessoal? Ok, professor. Beleza. Opa, valeu. Então, vamos para uma integral de fluxo aqui. Um exemplo. Tem uma região, um exemplo que eu gosto de colocar, porque é um exemplo bem completo. Já é comum nos livros texto esse exemplo. Ele resume bem o que a gente precisa. Nós vamos ter uma superfície, uma região retangular aqui, do domínio. E é como se fosse uma calha, tá? Uma calha. Essa calha. Não tem o fundo, desculpa. Só melhorar isso aqui. Uma calha. Tá? Então, nós temos um campo vetorial, tá? Vetorial F. Esse campo vetorial F, ele é 2x z, a outra componente menos x y e a outra componente menos z ao quadrado. Beleza. E agora, essa calha aqui, quem que é essa calha? Essa calha, essa função aqui, que vai definir essa calha, em todos os pontos aqui, ela é igual a z igual a y ao quadrado menos 1. Tá? Então ela faz uma curva só em y. Em y. Y ao quadrado menos 1. Então é essa superfície aqui. Nós temos uma superfície dada pela calha ali. Essa superfície, nós queremos calcular o fluxo desse campo aqui, tá? Esse campo, né? Sobre essa superfície aqui. Essa superfície, que é a calha. Então vamos, qual que é a receita de bolo aqui, tá? Você sabe da questão da parametrização, x e y. Agora
eu já não vou nem colocar x igual a u e y igual a v, tá? Porque vou entender que você se vocês já fizeram isso algumas vezes, faz umas vezes, você já vai perceber que tanto faz, tá? Eu vou só colocar o z em função de xy, tá? E aí o meu u e o v ele vai ficar em função de xy. Então o que nós vamos ter aqui? Vou colocar o z, né? Ele vai ser o z, ele está em função de xy. E eu sei como que escrever ele em função de xy. Então vamos lá, o nosso r vai ficar em função de xy. E é o nosso domínio aqui, ó. O domínio, nós vamos ter aqui, ó. Esse é o domínio. Aqui, em cima, tá? Esqueci de colocar aqui, mas esse aqui vai menos 1, aqui vai até mais 1. Y. E o x vai até 3. X. Ok, então vamos lá. Esse domínio aqui, então é xy. Você pode colocar x igual a u e y igual a v. Tá? Faça, vai dar a mesma coisa. Aí coloco aqui o que vai acontecer. Então o nosso primeira componente do nosso vetor, ele é o x mesmo, que não vou chamar de... Tanto faz o apelido dele, né? O y é y mesmo. Agora o z, né? Quem que vai ficar aqui? O z vai ser, no lugar de colocar z, o que eu vou colocar? É o y ao quadrado menos 1. Você percebe que o nosso r está em função de xy. Seria em função de uv. Tá? Só deixar nesse formato aqui mesmo. xy. rxy. Beleza, uma vez que a gente tem o r, o que a gente precisa calcular? Qual é o dr? É o du, né? Que é o dx. dr dx. Isso daqui vai ficar 1, 0 e aqui 0. Okay? Qual que é o dr dy aqui nesse caso? Seria o v nosso. Aqui é 0, 1. E agora o próximo ponto vai dar 2y. Okay? Ótimo, beleza. Agora vamos lá. Uma vez que eu tenho o nosso vetor, o dr, eu posso encontrar o vetor agora normal. Né? Então, o vetor normal, ele vai ser o quê? I, J, K. E aqui, o vetor 1, 0, 0. E o 0, 1 e 2y. Ok? Aí, calcula isso daqui, você vai ter igual 0 menos 2y e 1. Ok? O vetor normal. Beleza, esse vetor normal agora é um ponto importante. Esse vetor normal, ele está apontando para fora da superfície ou para dentro da superfície? Isso daí que eu teria que dizer, né? Tá, então vou, aqui nesse ponto, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu não quero o vetor normal, eu quero o vetor normal saindo da superfície aqui, ó. Abaixo, tá? Quero o vetor normal abaixo aqui, apontando para baixo. Então ele tem que apontar na direção menos k. Direção do menos k, não k para cima. E esse vetor normal aqui, que nós calculamos, ele aponta na direção mais k. Então eu vou ter que pegar o negativo do vetor normal, tá? Menos. E aí, o vetor normal não pode ser esse daqui. Ele teria que fazer a conta ao contrário, de esse daqui, produto, o dr dy, produto vetorial por dr dx. Tá? Eu deveria fazer o contrário. As linhas aqui deveriam ser trocadas. Se você trocar as linhas aqui, aí você encontra, né, um novo vetor normal. É um novo vetor normal. E ele vai ser o que nós queremos. É só jogar um negativo aqui. Então isso aqui vai ficar 0, 2
y positivo aqui, tá vendo? E aqui vai dar um menos 1, que eu quero. E agora ele está apontando na direção para baixo aqui, na direção que é o vetor normal que eu quero. Beleza? Então isso daí, para fora da superfície. É pedido no problema se você quer o fluxo para o lado de fora ou para o lado de dentro da superfície. Ah, tudo bem, aqui não está fechado, né? Mas a gente vai trabalhar com problemas fechados. Ok. Feito isso daqui, agora vamos para o seguinte. Encontramos o vetor normal, agora a gente precisa fazer o seguinte. Produto escalar, força escalar, vetor normal. Calcule esse produto escalar. Você vai ter o quê? Vai dar menos 2. Opa. Menos 2, já. Vocês confiram aí. Vai dar menos 2, x, y ao quadrado, mais y na quarta, eu já abri aqui. Quarta, menos 2, y ao quadrado, mais 1. Ok. Y na quarta, menos 2xy ao quadrado, mais y na quarta, menos 2xy ao quadrado, mais 1. Ok. Tá, isso daqui no fundo é uma função de f de x, y, ok? Agora, como que fica essa fluxo, então, o cálculo do nosso fluxo? O fluxo ele vai ser a integral, né? Vai ser dessa função aqui, f de x, y, tá? Integral na região. Qual é a região domínio que está aqui? Ó? dA. O dA é essa região aqui. Olha, a região que cada ponto é projetado, é uma região retangular. Então, pelo teorema de Fubini, nós podemos calcular dx, dy, dx. Isso aqui, dx, dy. Tá? O x varia de 0 a 3, o y de menos 1 até mais 1. Tá? Integral dessa função. Confiram aí, o valor vai ser menos 2,8. Tá? Então, esse é o fluxo, tá? Através dessa superfície. Okay? Uma superfície aberta, né? Não está fechado. E nós calculamos o fluxo lá de fora. Desse campo vetorial aqui em cima, aqui, desse campo vetorial. Esse é o formato que a gente faz cálculo de uma integral de fluxo. Beleza? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tá. Ok. Por hoje é só, tá, pessoal? Aí continuamos agora já na próxima aula. Vou deixar uma lista para vocês a respeito desse assunto, né, de integrais de superfície e cálculos de fluxo, tá? E aí na próxima aula nós já vamos resolver essa lista aí, né? Vou deixar um prazo a mais, tá? Que vai ser essas duas coisas, tá? Aí na semana que vem já deixo aula para vocês. Vou deixar uma aula gravada para vocês na semana que vem. E a gente vai entrar daí. Eu já vou deixar para vocês já a integral de cálculo de teorema de... Já entrando já teorema de Stokes e teorema da divergência, que é a parte final, depois cálculo numérico. Ok, pessoal? Então por hoje é só, beleza? Beleza, então, professor, obrigado. Falou, pessoal, até mais.